Olá, amada igreja. Estamos aqui mais uma vez juntos para meditar na palavra de Deus. E hoje o texto que serve como base para a nossa meditação está lá em Mateus, capítulo 26, verso de número 56. E diz assim a palavra de Deus: Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Queria chamar a atenção para vocês nesta última informação. E os discípulos todos, deixando-o, fugiram. O plano de fundo desse texto ainda é Cristo Jesus no Getsemane com seus discípulos, quando chega um pequeno grupo político e religioso que foram ali para prender a Jesus Cristo. Esse grupo era formado por sacerdotes, por fariseus e por alguns guardas, todos eles liderados por Judas, que havia ido até ali para indicar quem era Jesus Cristo. Quando toda essa cena acontece, um dos discípulos de Jesus Cristo até tenta defender a Jesus. Em um pequeno lapso de coragem, Pedro ele até pega uma das espadas de um dos guardas e até fere este guarda. Mas Jesus prontamente o repreende, dizendo a ele que era para ele guardar a espada, porque aquele povo estava ali simplesmente para cumprir aquilo que já havia sido revelado a todos eles pelo próprio Jesus Cristo e também pelos profetas. Então, os seus discípulos todos deixaram a Jesus Cristo e fugiram. Meus irmãos, quando nós olhamos para textos como estes, nós não estamos aqui querendo julgar ou apontar o dedo para os discípulos ou para qualquer outro personagem da Bíblia. Mas esses textos eles se tornam bem interessantes, porque eles apresentam a nossa própria fragilidade. Esses textos eles nos ajudam a entender um pouco, porque muitas vezes eu e você, nós falhamos na nossa fé. O que Jesus ele esperava de seus discípulos não é que seus discípulos eles fizessem alguma coisa para impedir a consumação da sua obra, do seu ministério. Pelo contrário, o que os discípulos deveriam fazer era terem a honra de participarem do martírio, do sacrifício de Jesus Cristo. Mas, ao invés de ter esse privilégio, esta participação no sacrifício, os seus discípulos preferem fugir. Este é o retrato da fragilidade da vida cristã. Todos nós, e em muitos momentos, quando nós vemos o mal, o perigo face a face, uma das primeiras coisas em que nós pensamos em fazer é fazer de tudo para que este mal se afaste. Nem que para isso nós precisemos deixar Cristo Jesus de lado e fugir. Vejam, meus queridos, os discípulos de Jesus, eles haviam sido doutrinados e ensinados pelo próprio Cristo Jesus. Eles sabiam aquilo que aguardava tanto a Cristo quanto a eles mesmos. Assim como nós. Nos dias de hoje, nós, quando lemos a palavra de Deus, nós somos avisados daquilo que nos aguarda no nosso dia a dia. E mesmo assim, mesmo sendo avisados, mesmo sendo convidados a cooperar, a participar da vida, da obra, do reino
de Cristo Jesus, muitas vezes nós fugimos. Os discípulos ali, eles retratam plenamente aquilo que é a fragilidade da nossa vida. Os discípulos, eles estavam ali como ovelhas quando um lobo entra no pasto, desesperados. Cada um corre para um lado. Ao invés deles olharem para o seu mestre e buscarem refúgio no seu mestre, eles preferem olhar para si mesmos e fugirem. Não existia lugar mais seguro de se estar do que perto de Jesus Cristo, pois ele era o único capaz de convocar até 12 legiões de anjos para se proteger. Mas ainda assim, ele não o faz. E os seus discípulos, eles, ao invés de compreenderem o convite que Cristo Jesus fazia a eles naquele momento, eles decidem olhar para si mesmo e fugirem. É a mesma coisa que acontece conosco. Nós perdemos a nossa capacidade de olhar para nosso Deus. Quando fomos criados à imagem, segundo a semelhança do nosso Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós fomos criados para que em todas as experiências que nós tivéssemos, nós contemplássemos ao nosso Deus na sua criação. Mas nós, por conta do pecado, perdemos essa capacidade de olhar para o nosso Deus, de contemplá-lo em todas as coisas que foram criadas e em todas as experiências que nós temos. E nós passamos a olhar para nós mesmos e queremos enxergar apenas a nós mesmos. Isso faz com que, em meio às dificuldades, isso faz com que, em meio ao perigo, nós não consigamos olhar para Deus. Nós não consigamos olhar para Cristo Jesus e o convite que ele faz para que participemos do seu reino. O que nós fazemos é olhar para a nossa vida, para as nossas limitações, para as nossas fraquezas. E quando nós não nos submetemos ao pecado, nós decidimos fugir. Mas nós precisamos olhar um pouquinho para a história e ver que aqueles discípulos, eles posteriormente, eles se redimiram. Os mesmos discípulos que viveram com Cristo, que experimentaram de muitos milagres, quando foram confrontados com o perigo, fugiram. Mas são esses mesmos discípulos que, quando foram cheios pelo Espírito Santo, depois que Deus derrama do Espírito sobre a vida deles, são estes que, com ousadia, passam a pregar, testemunhar e viver em nome de Cristo Jesus. São esses mesmos discípulos que posteriormente morrem em nome de Cristo Jesus. O que mudou na vida deles? Apenas a submissão a Cristo Jesus. Apenas a submissão por conta do Espírito Santo que habitavam na vida deles. Por isso, amados, eu queria encorajá-los no dia de hoje a buscar ser cheios do Espírito Santo, a buscar que o Espírito Santo ele inunde o seu ser, para que você possa de fato mudar toda a sua vida, para que você possa parar de olhar para si mesmo e passe a olhar e contemplar ao seu Deus, aquele que te criou, aquele que te redimiu em Cristo Jesus e aquele que te assegura hoje, pela ação do Espírito Santo, a fazer todas as coisas em conformidade com a vida que ele criou, que ele separou e entregou para cada um de nós. Hoje nós temos o privilégio de sermos convidados a sermos co-participantes da vida, da obra e do reino de Cristo Jesus, testemunhando, testificando a diferença que é viver por Ele
e para Ele, e principalmente por meio dele. Por isso, amados, neste dia, busquem serem cheios do Espírito Santo de Deus, para que em meio às dificuldades, em meio ao perigo, vocês não deixem a Cristo Jesus e fujam. Pelo contrário, que o Espírito de Deus ele possa encher a cada um de nós de ousadia, não só para pregar a palavra de Deus, mas principalmente para que possamos viver a palavra de Deus. Que Deus ele te abençoe, meu irmão. Que Deus ele te guarde. Que Deus ele te use no cumprimento de toda a sua palavra. Um grande abraço. Um abraço bem carinhoso do pastor. E continuamos aqui, dispostos a ajudar e suprir todas as necessidades dos irmãos. Por isso, continuo encaminhando para vocês os meus contatos e também os contatos das nossas redes sociais da igreja. Que Deus ele nos abençoe e que ele nos permita que logo logo possamos nos encontrar, nos reunir como igreja para poder cultuá-lo, para poder bendizê-lo e para poder proclamar entre as nações mais uma vitória de cada um de nós. Um grande abraço e que Deus ele te abençoe.